Em 10 de janeiro de 2018, Devlin Stringfellow entrou no pátio de exercícios da prisão estadual da Califórnia em Sacramento. Ele tinha 48 anos. Era cofundador do Public Enemy Number One, um homem que havia ajudado a construir uma das gangues brancas mais notórias do sul da Califórnia, transformando o caos da cena punk em algo muito mais sombrio, e estava perto da liberdade. Depois de décadas transitando pelo sistema penitenciário, depois de acusações de tráfico de drogas, posse de armas e agravantes por associação à gangue, Stringfellow seria solto em 2020. 2 anos. Era só isso que separava ele do mundo lá fora. Mas naquele pátio, a história não o protegeu. 2 detentos se aproximaram. Em minutos, Stringfellow estava morrendo sobre o concreto. Para os funcionários da prisão, o motivo era obscuro. Mas para quem entendia o Aryan Brotherhood, a mensagem não era confusa. O Public Enemy Number One um dia acreditou que era independente. Em 2018, ele pertencia a algo maior. E quando um império prisional decide que você é um risco, até um fundador pode se tornar descartável. Como uma gangue passa da rebelião do punk rock a morrer sob ordens do próprio sistema que acreditava poder sobreviver? Para responder isso, é preciso voltar a Long Beach, antes dos pátios de prisão, antes dos processos federais, antes da porta fechar de vez. Muito antes de o Public Enemy Number One se tornar um ativo prisional, ele parecia algo muito menor, muito mais barulhento e muito mais difícil de definir. O sul da Califórnia, em meados dos anos 1980, tinha sua própria eletricidade subterrânea. Em Long Beach, Huntington Beach e nos subúrbios ao redor, jovens encontravam identidade no barulho, na raiva e na velocidade. O hardcore punk não era polido, não era educado, era corpos se chocando com corpos, guitarras berrando por caixas ruins, suor em pisos de concreto e adolescentes tentando transformar confusão em algo que parecesse poder. Para muitos deles, a cena era um lugar para pertencer. Não porque fosse seguro, porque entendia a raiva. Em lugares como o Fender's Ballroom, a música era rápida, as multidões eram violentas, e a linha entre a performance e a agressão real era fina. Black Flag, Descendants, Bad Religion e outras bandas davam som à cena. Mas ao redor desse som, outra coisa também se movia. Metanfetamina, cocaína, PCP, brigas de rua, ressentimento racial e jovens em busca de uma identidade forte o suficiente para cobrir o vazio por baixo. Foi nesse mundo que o P9 começou a se formar. No começo, o Public Enemy Number One não era um império, não era uma rede criminal sofisticada. Era um grupo de jovens brancos reunidos pela música, pela raiva, pelas drogas e pela necessidade de reconhecimento. Eles tomavam emprestados símbolos, posturas e atitudes do mundo punk e skinhead. Queriam parecer intocáveis antes de ter qualquer poder real. É assim que muitos grupos perigosos começam. Não com um plano mestre, com um sentimento. O sentimento de que o mundo lá fora não te respeita, de que ninguém está te ouvindo, de que, se você fizer barulho suficiente, assustar gente suficiente e ficar junto sob um único nome, talvez finalmente se torne alguém. Mas rebelião sem direção pode ser capturada. E no sul da Califórnia, as coisas à espera para capturá-la já estavam lá. Metanfetamina, violência, ideologia racial e a promessa de que o medo podia virar status. Por um tempo, a gangue ainda usava o figurino da rebelião. A música, a atitude, a postura ante tudo. Mas aos poucos, o centro foi se deslocando. O palco foi se tornando menos importante do que a rua. O pitch foi ficando menos importante do que o grupo. A ideia de liberdade começou a se confundir com o desejo de controle. Essa foi a primeira tragédia do P9. Eles acreditavam que estavam rejeitando o sistema, mas já estavam construindo um sistema próprio, menor e mais feio. E quando isso aconteceu, a música não conseguia mais conter o que eles estavam se tornando. A primeira corrupção não aconteceu de uma vez. O Public Enemy Number One não acordou uma manhã como uma organização criminosa estruturada. Ele foi derivando para lá, passo a passo, pelas mesmas forças que o cercavam desde o início. Drogas, violência, reputação e jovens confundindo medo com respeito. No começo, a cena punk lhes dava um palco. A rua lhes dava outra coisa.
lhes dava status. Uma reputação podia crescer mais rápido pela violência do que pela música. Uma briga podia percorrer um bairro mais rápido do que uma música. Um ato de brutalidade podia fazer um nome parecer maior do que realmente era. E para um grupo de jovens com fome de ser temido, essa lição era perigosa. Scott Miller se tornou um dos primeiros exemplos de como a violência podia transformar o status dentro da cena. Depois que ele atirou no líder de um grupo rival, sua reputação mudou quase da noite para o dia. Para as pessoas que já circulavam na beira da cultura skinhead, ele não era mais só mais um garoto raivoso da cena. Virou prova de que a violência podia criar mitologia. Esse tipo de mitologia se espalha rápido. Logo, o Public Enemy No. 1 não era mais apenas um grupo ligado a shows punk. Estava se tornando uma equipe com sua própria hierarquia interna, suas próprias expectativas e sua própria direção criminal. Duas figuras passaram a representar essa transformação: Devlin Gazoo Stringfellow e Donald Popeye Massa. Stringfellow carregava a história dos primeiros dias da gangue, mas via o futuro de outra forma. Dentro do P9 havia visões concorrentes. Alguns queriam ideologia, propaganda racial e um movimento construído em torno de crenças supremacistas brancas. Outros se importavam menos com panfletos e mais com dinheiro. O crime era mais rápido. A metanfetamina estava em todo lugar. O roubo era lucrativo. A fraude de identidade oferecia uma maneira de ganhar dinheiro sem sempre depender da violência de rua. E nessa divisão, o dinheiro ganhou. O P9 foi se aprofundando no crime organizado. Membros roubavam casas, traficavam drogas e construíam operações de roubo de identidade que tornavam a gangue mais útil e mais perigosa. Eles aprenderam que informações pessoais podiam ser roubadas como propriedade. Caixas de correio, lixo, documentos bancários, perfis de crédito, papelada, tudo virou moeda. As mulheres ligadas à gangue eram frequentemente usadas como ferramentas nesse sistema. Namoradas e esposas podiam conseguir empregos ou acesso a lugares onde membros tatuados da gangue não conseguiam entrar. Bancos, empresas hipotecárias, escritórios, sistemas de trânsito, em qualquer lugar onde informação existia, virava alvo. A gangue não precisava mais só de músculo, precisava de acesso. Foi nesse momento que o P9 se tornou algo mais organizado do que uma cena violenta. Virou infraestrutura. E infraestrutura atrai predadores. Na década de 1990, o P9 havia ido além de suas raízes em Long Beach e avançado para Orange County e para o mundo criminal mais amplo do sul da Califórnia. Recrutava em bairros suburbanos brancos, atraindo jovens entediados, raivosos, viciados ou desesperados para pertencer a algo que parecesse poderoso. Mas quanto mais o P9 crescia, mais seus membros entravam na prisão. E a prisão mudou o significado do poder. Na rua, o P9 podia agir de forma independente. Podia construir seu próprio nome, ganhar seu próprio dinheiro e assustar pessoas sob sua própria bandeira. Dentro do sistema prisional da Califórnia, essa bandeira significava muito menos, porque já havia um poder mais antigo esperando lá dentro. Um poder que não se importava de onde o P9 tinha vindo. Só se o P9 podia ser usado. No momento em que membros do P9 começaram a entrar nas prisões da Califórnia, as regras mudaram. Na rua, uma gangue pode construir sua própria identidade. Pode escolher suas cores, seus inimigos, sua reputação e a mitologia que quer que os de fora acreditem. Pode agir como se o mundo começasse e terminasse no nome que criou para si. Mas a prisão é diferente. A prisão já tem um mapa. Um pátio não é só concreto e cercas. É território. É história. É política racial, alianças, dívidas, velhos assassinatos, velhas rancores e regras impostas por pessoas que talvez nunca levem a voz antes de dar uma ordem que muda a vida de alguém. Cada mesa, cada telefone, cada área de treino, cada corredor tem significado. E dentro daquele mundo, o Public Enemy No. 1 não estava entrando num espaço vazio. Estava entrando no sistema de outra pessoa. No topo da estrutura de poder dos detentos brancos estava o Aryan Brotherhood, uma organização mais antiga, mais fria e muito mais disciplinada do que qualquer coisa que o P9 havia construído na rua. O Brotherhood não precisava ser o maior grupo para ser o mais temido.
Seu poder vinha da reputação, da lealdade, da violência e da capacidade de fazer outras gangues brancas entenderem seu lugar abaixo dele. Para os membros do P9, isso criou uma realidade brutal. Os mesmos homens que agiam como predadores lá fora tornaram-se ativos lá dentro. Se fossem úteis, podiam ser protegidos. Se fossem desobedientes, podiam ser punidos. Se mostrassem potencial, podiam ser recrutados. Mas a independência não era garantida simplesmente porque tinham um nome. Na prisão, um nome só importava se as pessoas acima de você permitissem que importasse. Foi aí que a ilusão começou a se desfazer. O P9 havia se imaginado como uma identidade fora da lei, um grupo que respondia a si mesmo. Mas nas prisões da Califórnia, gangues brancas não existiam num vácuo. Existiam dentro de uma hierarquia moldada pelo Aryan Brotherhood. O Brotherhood aprendera a sobreviver ao isolamento, às repressões e a décadas de pressão policial usando camadas de influência. Quando líderes eram trancados, usavam mensageiros. Quando o contato direto ficava perigoso, usavam comunicação codificada. Quando seus próprios membros não podiam se mover livremente, usavam outras gangues. Isso tornava o P9 valioso. Não respeitado da forma como queria ser respeitado. Valioso. Há uma diferença. Respeito sugere igualdade. Valor sugere utilidade. E o Aryan Brotherhood não olhava para o P9 como igual. Olhava para o P9 como um recurso. Homens nos pátios, homens nas ruas, homens com conexões de droga, homens que podiam mover dinheiro, homens que ainda tinham acesso a lugares que líderes presos não conseguiam alcançar. É assim que a independência acaba num mundo como esse. Nem sempre com uma guerra. Às vezes termina com proteção. Às vezes termina com status. Às vezes termina com a organização mais forte dizendo que agora você importa, enquanto silenciosamente toma posse de tudo que te tornava útil. O P9 entrou na prisão achando que sua reputação o seguiria lá dentro. Mas a prisão não se importava com a lenda que o P9 havia construído em Long Beach ou em Orange County. A prisão tinha sua própria lenda, e essa lenda usava o trevo. O Aryan Brotherhood não precisava destruir o Public Enemy No. 1. Isso teria sido simples demais. Uma organização mais fraca luta contra todo rival que vê. Uma organização mais inteligente estuda o que um rival pode fornecer, e então decide se esse rival deve ser esmagado, ignorado ou transformado em ferramenta. E no início dos anos 2000, o P9 era útil demais para ser ignorado. Tinha alcance nas ruas, tinha conexões de droga, tinha dinheiro de fraude de identidade, tinha jovens membros brancos entrando e saindo da custódia, tinha pessoas que ainda podiam operar em lugares onde membros confirmados do Aryan Brotherhood não podiam. Esse último ponto era o que mais importava. Por anos, as autoridades prisionais tentaram enfraquecer o Aryan Brotherhood, isolando seus líderes mais perigosos, colocá-los em alas de segurança, cortar seu contato, mantê-los trancados por 23 horas por dia, removê-los da população geral e limitar sua capacidade de influenciar os pátios. No papel, fazia sentido. Se os líderes não podem se mover, a organização deveria enfraquecer. Mas gangues prisionais se adaptam. O Aryan Brotherhood aprendeu a operar por camadas. Se membros sênior não podiam andar pelo pátio, outra pessoa podia. Se não podiam se encontrar com fornecedores, outra pessoa podia. Se não podiam cobrar dívidas, mover drogas, punir inimigos ou passar instruções diretamente, então representantes podiam fazer isso por eles. Foi aí que grupos como o P9 se tornaram valiosos. Eles ainda não estavam bloqueados da mesma forma. Tinham liberdade de movimento em algumas instalações. Tinham pessoas fora da prisão. Tinham redes no sul da Califórnia. E tinham algo ainda mais útil do que dinheiro. Jovens membros desesperados por status. O Brotherhood entendia esse desejo. Nem sempre precisava forçar a obediência pelo medo. Às vezes podia oferecer elevação, proteção, reconhecimento. A possibilidade de ser visto como mais do que só mais um membro de gangue de rua. A promessa de estar mais perto da mais temida organização prisional branca da América. Essa promessa era a isca. E uma vez aceita, vinha com propriedade. Membros do P9 podiam acreditar que estavam ganhando proteção, mas proteção naquele mundo nunca era gratuita.
O custo era serviço. Carregue essa mensagem. Mova esse pacote. Cobre essa dívida. Resolva esse problema. Prove lealdade. Não faça muitas perguntas. Não haja de forma independente quando a ordem vem de cima. É assim que a tomada de controle funcionou. Não como um único anúncio, não como uma rendição pública, mas como 1000 pequenas trocas onde o status substituiu a liberdade e a proteção se tornou controle. O Aryan Brotherhood havia usado sistemas semelhantes antes. Quando um grupo substituto ficava muito visível ou muito restrito, outro podia tomar seu lugar. Não era apenas uma estrutura de gangue. Era uma cadeia de fornecimento de violência e obediência. Equipes de rua alimentavam equipes prisionais. Equipes prisionais alimentavam a liderança. A liderança permanecia isolada enquanto homens mais jovens e de nível mais baixo carregavam o risco. O P9 se tornou parte dessa cadeia. Para os de fora, ainda podia parecer que o Public Enemy Number One operava sob seu próprio nome. As tatuagens, a reputação, a história, a mitologia, tudo isso ainda existia. Mas dentro do sistema prisional, nomes podem se tornar máscaras. Uma gangue pode manter sua velha bandeira enquanto serve a um novo senhor. E foi isso que tornou a tomada de controle tão eficaz. O P9 não precisava desaparecer para o Aryan Brotherhood possuí-lo. Só precisava responder quando chamado. E uma vez que uma gangue começa a responder a outra pessoa, a questão não é mais se ela é independente. A questão é quanto tempo vai levar até que os membros percebam que foram comprados. Donald Popeye Matza não era apenas mais um membro do Public Enemy Number One. Era um dos homens que ajudaram a moldar o que o P9 se tornou. No começo, isso significava influência. Significava reputação. Significava fazer parte da identidade do grupo antes que o resto do mundo entendesse plenamente o que o nome viria a representar. Mas a influência pode se tornar uma armadilha quando um líder entra num sistema maior e confunde reconhecimento com poder. Mas entrou na prisão com um nome atrás de si. Dentro do P9, ele importava. Dentro do mundo do Aryan Brotherhood, isso o tornava útil. Ele tinha história, tinha conexões, tinha credibilidade com homens que já seguiam a bandeira do P9. Se ele pudesse ser aproximado do Brotherhood, então o próprio P9 poderia ser aproximado. Um fundador não traz apenas sua própria lealdade. Ele traz o peso simbólico de todos que um dia acreditaram nele. É por isso que o caminho dele importa tanto. Quando Maza foi convidado para o Aryan Brotherhood, pode ter parecido uma elevação. Naquele mundo, o trevo não era apenas um símbolo. Era status, medo, proteção e perigo, tudo enrolado em um. Para alguém vindo de uma gangue de rua, ser aceito pelo Brotherhood podia parecer a confirmação de que havia atingido um nível mais alto. Mas o nível mais alto não era liberdade, era compromisso. O Aryan Brotherhood não operava como um clube que alguém poderia deixar quando o custo ficasse alto demais. Seu código era construído em torno da permanência. Sangue entra, sangue sai. Uma vez dentro, um homem não simplesmente se aposenta, se distancia ou volta quietamente para a vida normal. Cada favor criava uma dívida. Cada ordem testava a lealdade. Cada momento de hesitação podia ser interpretado como traição. Ao entrar, Maza fez mais do que mudar seu próprio status. Abriu uma porta. Por meio dele, o P9 se tornou mais profundamente conectado à hierarquia prisional do Brotherhood. Membros podiam ser usados. Redes de rua podiam ser exploradas. A velha identidade do Public Enemy Number One podia continuar na superfície enquanto seu propósito real mudava por baixo. Essa é uma das formas mais perigosas de tomada de controle. Ninguém precisa anunciá-la. Ninguém precisa substituir o nome. Ninguém precisa remover os velhos líderes das fotografias. A organização simplesmente começa a responder para cima. E uma vez que faz isso, o significado de lealdade muda. Lealdade ao P9 se torna lealdade ao Brotherhood. Lealdade ao Brotherhood se torna obediência a ordens que podem não ter nada a ver com o propósito original da velha gangue. O grupo que um dia achava que tinha sua própria direção se torna um corredor pelo qual o poder de outra pessoa se move. Para Maza, essa porta eventualmente se tornaria uma gaiola.
Ele mais tarde tentou viver de forma mais limpa, se afastar da velha vida, criar distância da violência que havia definido tanto de seu passado. Mas distância não é o mesmo que fuga. No mundo do Brotherhood, um homem com história nunca é completamente liberado dela. Pode ser chamado de volta, pode ser testado novamente, pode ser obrigado a provar que o velho juramento ainda o possui. Esse era o custo oculto do status que aceitou. Masa pode ter pensado que estava entrando para o poder, mas na verdade estava entrando num sistema onde até fundadores podiam se tornar instrumentos, e até instrumentos podiam ser descartados. Ronald Dean Yandel mostrou o que o Aryan Brotherhood podia se tornar quando as paredes da prisão falhavam em conter o poder da prisão. Por anos, Yandel havia sido mantido sob algumas das restrições mais severas que a Califórnia podia impor. O alojamento segregado deveria cortar homens como ele da influência. 23 horas por dia numa cela pequena, movimento limitado, contato limitado, acesso limitado ao mundo exterior. A ideia era simples. Se um homem pode orquestrar violência, isole-o até que sua voz não possa mais viajar. Mas o isolamento nem sempre destrói o poder. Às vezes, apenas ensina o poder a se mover de forma diferente. Quando Yandel foi eventualmente transferido do isolamento de longo prazo para um ambiente prisional menos restrito, o sistema acreditava que estava gerenciando um problema legal e constitucional. O que os promotores mais tarde alegaram foi algo muito mais sombrio, que ele usou novo acesso, contatos e um celular contrabandeado para ajudar a reconstruir influência de dentro da prisão. Aquele telefone importava, não porque fosse avançado, porque apagava a distância. Com um telefone, um homem atrás do concreto podia alcançar pessoas nas ruas, podia falar com associados, coordenar movimentos, discutir dinheiro, manter pressão e fazer homens fora da prisão sentirem como se a porta da cela não o tivesse enfraquecido. A prisão tinha seu corpo, mas a rede ainda carregava sua voz. Esse é o pesadelo das gangues prisionais modernas. O Estado pode prender uma pessoa, mas se a rede permanece viva, a pessoa pode se tornar um sinal. Ordens se movem para fora. Medo se move para fora. Reputação se move para fora. E os homens que recebem esses sinais frequentemente carregam o risco físico por líderes que já estão cumprindo longas penas. Segundo os promotores federais, Yandel queria mais do que sobrevivência. Queria consolidação. Queria uma presença mais forte do Aryan Brotherhood, uma nova onda de soldados endurecidos e uma estrutura onde outras gangues brancas entendessem que a resistência tinha consequências. Nessa estratégia, o P9 e grupos como ele não eram parceiros em nenhum sentido igual. Eram extensões. Braços estendidos de um império prisional que não podia fisicamente deixar a prisão, mas ainda podia tocar as ruas por meio de outras pessoas. É por isso que a perda de independência do Public Enemy No. 1 importava. A gangue um dia foi barulhenta, caótica e ligada a uma cena jovem que se imaginava fora das regras. Mas sob a influência do Brotherhood, esse caos foi moldado em serviço. Os membros que queriam reconhecimento podiam receber um caminho. Os membros que queriam proteção podiam ser tornados dependentes. Os membros que queriam status podiam ser empurrados a atos que provavam obediência. E quanto mais o sistema funcionava, mais invisível o verdadeiro comando se tornava. Um jovem na rua podia pensar que estava agindo pela própria gangue. Um preso no pátio podia pensar que estava ganhando seu próprio nome. Mas acima deles, outra pessoa estava decidindo quanto valia a violência deles. Esse é o gênio frio de um império por procuração. Não requer que cada soldado entenda toda a guerra. Só requer que cada um obedeça a ordem à sua frente. E quando o nome de Yandel apareceu nas alegações federais, a imagem estava clara. O Aryan Brotherhood não estava apenas sobrevivendo dentro da prisão. Estava projetando poder para fora. Pelos telefones, pelo medo, pela ambição, pelos homens que acreditavam que o serviço os tornaria importantes. Mas todo império que governa por mensagens, eventualmente precisa de uma mensagem tão alta que ninguém possa ignorar. E nos pátios das prisões da Califórnia, essa mensagem seria escrita em sangue. Um pátio de prisão pode parecer simples de fora, concreto.
Cercas, torres de guarda, homens andando em círculos sob o sol. Mas dentro da política de uma gangue prisional, o pátio é mais do que espaço aberto. É um palco. É onde rumores são confirmados, onde o medo é exibido, onde um ato pode falar mais alto do que 100 ameaças sussurradas por celas e telefones. O Aryan Brotherhood entendia isso melhor do que quase qualquer um. Um aviso privado pode controlar um homem. Um assassinato público pode controlar toda uma população. Esse era o propósito da violência como mensagem. Não era apenas remover um alvo. Era ensinar a todos os que observavam quais eram as regras, quem era dono do pátio e o que acontecia com pessoas que ficavam fora da cadeia de comando. Um dos exemplos mais claros veio com Hugo Yogi Pinel. Quando foi atacado em 2015, Pinel já era uma figura infame na história prisional da Califórnia, ligada ao San Quentin Six e a décadas de conflito prisional. Por anos, ele havia vivido sob segurança reforçada, porque os funcionários da prisão sabiam que tinha inimigos. Mas quando as políticas de isolamento de longo prazo mudaram e velhos inimigos começaram a entrar novamente na população geral, o passado veio com eles. A morte de Pinel não foi apenas o assassinato de um velho preso. Foi um sinal. Segundo as alegações federais, homens que buscavam status no Aryan Brotherhood realizaram o ataque como forma de se provar e enviar uma mensagem. O pátio explodiu depois, e a violência mostrou exatamente como a ordem prisional podia ser frágil quando a política oculta das gangues irrompeu para o aberto. Para grupos como o P9, a lição era impossível de ignorar. O Aryan Brotherhood não estava simplesmente dando ordens nas sombras. Podia transformar o pátio da prisão num outdoor. E então veio Devlin Stringfellow. Stringfellow era diferente porque não era apenas mais um alvo. Era um fundador. Carregava a memória do que o Public Enemy No. 1 havia sido antes de se conectar a algo maior. Representava o velho P9, mais barulhento, mais confuso, mais independente, mais enraizado na identidade original da gangue. Mas no mundo que o P9 havia entrado, a história não garantia segurança. Em 2018, Stringfellow estava perto da soltura, mas a proximidade da liberdade pode tornar um homem mais visível. Ele tinha reputação de falar demais, chamar atenção, agir como se seu status de fundador ainda o protegesse. Num sistema construído sobre o silêncio, isso era perigoso. Então, quando ele entrou no pátio da prisão estadual da Califórnia em Sacramento, não estava entrando num espaço neutro. Estava entrando num lugar onde o passado já havia sido julgado. 2 detentos se moveram em sua direção. O ataque foi rápido. A mensagem durou muito mais. Para o lado de fora, poderia ser reportado como mais um assassinato prisional com motivo obscuro. Mas dentro daquele mundo, o significado era mais nítido. Se um fundador podia ser tocado, qualquer um podia ser tocado. Se a história não protegeu Stringfellow, não protegeria ninguém abaixo dele. Essa é a realidade de ser absorvido por um império criminal mais forte. Você pode manter seu nome. Você pode manter suas tatuagens. Você pode manter as velhas histórias sobre quem começou o quê. Mas se outra pessoa pode decidir se você vive, então a velha propriedade acabou. A morte de Stringfellow não foi apenas o fim de um homem. Foi a prova mais clara de que o Public Enemy No. 1 não pertencia mais a si mesmo. Donald Popeye Maza já havia assistido ao colapso do velho mundo. O Public Enemy No. 1 havia perdido sua independência. Devlin Stringfellow estava morto. O Aryan Brotherhood havia transformado a rede de rua, a reputação e a história da gangue em algo útil para um império prisional maior. E Maza, um dos homens que ajudou a abrir essa porta, eventualmente se encontrou preso dentro do mesmo sistema que havia ajudado a fortalecer. Depois da prisão, Maza tentou criar distância da vida que o havia definido. Mudou partes de sua identidade pública. Tentou entrar em negócios legítimos. Construiu relacionamentos fora do mundo das gangues. E, segundo depoimentos, tentou viver principalmente de forma limpa. Mas o Aryan Brotherhood não reconhece principalmente limpo. Reconhece lealdade. Reconhece obediência. Reconhece se um homem responde quando é chamado. Essa é a parte que os de fora frequentemente entendem errado. Naquele mundo,
A saída da prisão não significa saída da organização. Um homem pode deixar o pátio, deixar a cela, deixar os rituais diários da custódia e ainda assim permanecer preso a ordens que podem alcançá-lo de trás das grades. Masa aprendeu isso da pior forma. Segundo os procedimentos judiciais federais, ele foi posteriormente arrastado para um suposto esquema de assassinato, visando Michael Thumper Tripp, um homem que conhecia pessoalmente. A ordem o colocou numa posição impossível. Se obedecesse, seria arrastado de volta para a violência que dizia estar tentando deixar para trás. Se recusasse, podia se tornar o próximo risco. Isso não é liberdade. É propriedade. E quando a propriedade se torna insuportável, as pessoas tomam decisões que antes pareciam impossíveis. Masa foi ao governo federal. Declarou-se culpado de conspiração para cometer assassinato. Mas então fez algo quase impensável no mundo do Aryan Brotherhood. Ele cooperou, deu informações, testemunhou, explicou como o P9 havia se ligado ao Brotherhood, como o status havia se tornado controle e como a promessa de poder havia se transformado numa gaiola. No banco das testemunhas, ele não fingiu que a escolha era segura. Quando perguntado sobre as consequências de testemunhar, sua resposta foi direta. Ele acreditava que seria caçado pelo resto da vida. Essa frase revela a verdade final desse mundo. Não há saída limpa, não há cerimônia de aposentadoria, não há momento em que a organização agradece a um homem pelo serviço e o deixa entrar num futuro normal. O Public Enemy No. 1 perdeu ambos os fundadores de formas diferentes. Stringfellow perdeu a vida num pátio de prisão. Masa perdeu a proteção do silêncio e se tornou um homem marcado aos olhos do mundo que um dia integrou. Um fundador foi morto porque era visto como um risco. O outro testemunhou porque percebeu que já era um. E se as únicas escolhas restantes são matar, ser morto ou falar com o governo, então a pergunta se torna impossível de evitar. Havia alguma liberdade nessa vida? O Public Enemy No. 1 começou com barulho. Guitarras, bateria, salas lotadas, jovens se jogando no caos de uma cena que prometia identidade a qualquer um raivoso o suficiente para reivindicá-la. Por um momento, aquele barulho deve ter parecido liberdade. Mas liberdade sem direção pode ser capturada. Raiva pode ser recrutada. O pertencimento pode ser usado como arma. E uma gangue que começa rejeitando o controle ainda pode se tornar serva de um sistema mais controlador do que qualquer coisa que um dia afirmou odiar. Foi o que aconteceu com o P9. A música foi embora. As ruas assumiram. Então as prisões assumiram as ruas. E finalmente, o Aryan Brotherhood assumiu os homens que pensavam estar construindo algo próprio. No fim, o Public Enemy No. 1 ainda tinha um nome. Mas nome não é independência. Tatuagem não é liberdade. Reputação não é controle. Um fundador morreu num pátio de prisão. Outro testemunhou sabendo que poderia ser caçado para sempre. Os membros mais jovens continuaram alimentando a mesma máquina, muitos deles tarde demais para entender o que já havia sido perdido. Eles começaram com barulho, raiva e a promessa de liberdade. Mas no fim, o único som que restou foi a porta da prisão fechando atrás deles.